Não perder tempo, amém, Jesus? Vamos entrar na palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia agora, Jó capítulo 22, verso 21. Essa mensagem aqui vai lhe ajudar bastante. Nessa semana Deus me deu essa mensagem aqui, até dividia com os irmãos lá de Panambi uma parte. Claro que Deus ele vai dar a direção que você precisa, mas os sonhos têm que se realizar, sim ou não? Amém? Mas eu tenho uma mensagem que vai te ajudar bastante aqui, irmãos. Aqui em Jó 22, verso 21, um texto bem conhecido. Por mais que seja bem conhecido, não ignore. Eu não vou entrar no contexto teológico aqui. Eu quero só que você entenda hoje duas coisas que não pode faltar. A Bíblia diz aqui, irmãos, Jó 22, verso 21. Acharam aí, irmãos? Vocês estão felizes, irmãos? Diga glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, irmãos. Une-te, pois, a Deus. E o que diz aí, irmãos? E tem paz, e assim te sobrevirá o bem, ou os teus sonhos vão ser realizados. Amém, Jesus? Vai sobrevir o bem. Mas essa parte aqui, a pessoa ela já se uniu com Deus. Claro que aqui era um conselho do amigo do Jó, exortando ele ao arrependimento, o Elifaz, tentando levar ali o Jó ao arrependimento. Sendo, na verdade, isso que serve para nós, irmãos. Nós temos que nos unir com Deus. Pastor, eu já aceitei Jesus, já passei pelo batismo das águas. Se não passou ainda no batismo das águas, não desceu as águas ainda, procurar o pastor Adilson, se batizar. Amém, irmãos? É importante esse passo. A pessoa já se uniu com Deus. Mas a questão toda é, muitas pessoas, irmãos, se uniram com Deus. Mas em meio à caminhada, a pessoa ela perde a paz. Tem muitos cristãos que hoje estão unidos com Deus, mas acabaram perdendo a paz. Às vezes a pessoa acaba, irmãos, dando lugar ao desânimo, porque não veio o bem ainda. Diga assim, o bem vai vir. Às vezes a pessoa acaba desanimando, irmãos. Diante daquela situação, não vem a bênção que ela precisa, e ela está ali unida com Deus, mas ela já não ora mais com alegria, ela já não adora mais a Deus, vem na igreja como se fosse um fardo vir na casa de Deus, e ali o diabo vai roubando a paz da pessoa. Muitas pessoas às vezes não têm os sonhos realizados, porque às vezes ao invés de se unir com Deus e andar em paz, a pessoa acaba se unindo com o desânimo, às vezes acaba se magoando. É ou não é verdade? A pessoa acaba se magoando, acaba, irmãos, não estando em comunhão com Deus ali, e a bênção não vem, o milagre não chega, o sonho não se realiza. Mas eu quero que você entenda que hoje é mensagem. Você já está unido com Deus. Amém? Essa é uma parte maravilhosa. Mas nós não podemos deixar o diabo roubar nossa paz. Às vezes vem lutas, vem ou não vem, pessoal? Mas às vezes a pessoa se desespera, irmãos. Ela acaba saindo da direção de Deus, entra num nervosismo, entra num pavor e acaba perdendo a direção de Deus. O pior não é perder a paz. O pior é quando a pessoa se desune com Deus, onde a pessoa ela acaba se magoando, ou se chateando, ou desanimando, e quando vê a pessoa ela começa a se desunir de Deus. É assim que as pessoas começam, pessoal, a se distanciar. Primeiro, ela perde a paz. Acaba dando lugar para a ira, para a irritação, para a mágoa, para o pecado. E a pessoa, então, ela perde aquela comunhão com Deus e ela começa a se desunir. Quando a pessoa começa, eu acredito o pastor Adilson também, a gente começa a ver que aquele irmão começa a sumir da igreja. Está começando uma desunião. Nós temos uma aliança com Deus, nós não podemos quebrar essa aliança, irmãos. Nós não podemos nos separar de Deus. Agora, estamos unidos com Deus, mas não podemos perder a paz. Diga para o irmão assim, não perde a paz, irmão. Não perca a paz, não perca a paz, se mantenha. Às vezes é um momento de tempestade. Você sabe que, irmãos, a Bíblia fala que Jesus enfrentou uma tempestade. Bem conhecido esse texto. Eu só vou ler com vocês lá para abrir um pouquinho mais o entendimento aqui, que está lá em Mateus capítulo 8, verso 23. Abra comigo lá, por favor. Mateus 8, verso 23. Diga assim, eu não posso perder a paz. Amém? Não vou perder a paz diante dessa luta, diante desse problema, às vezes na família, às vezes na minha casa, às vezes na saúde. Eu não posso entrar para o lado do desespero, sair da direção de Deus. Eu não posso. Amém? Você quer sonho realizado ou não? O pastor está nessa fé, irmão. Sonho realizado. Como é que vai se realizar o sonho se eu andar irado, se eu andar magoado, se eu andar murmurando? Vai dar certo, irmãos? Não, então o segredo é se unir com Deus e andar em paz, ter paz, amém?
Olha o que diz aqui, Mateus, capítulo 8, o verso 23, irmãos. Acharam aí? Mateus 8, verso 23. Bem conhecido nosso aqui. Mateus 8, 23. Diz assim, irmãos, olha só. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, irmão. A coisa era séria. Que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Diga assim, ó, em paz. Muitas pessoas, às vezes, você vê que na vida espiritual, irmãos, você vai ter que se manter em paz em dias de tempestade. Só se mantém em paz com Deus quem está em comunhão com Deus. Às vezes o diabo tenta roubar a nossa paz ou não? Tenta ou não? Parece que aquele dia se levantou tudo, é uma grande tempestade, é um problema aqui, é outro ali. Então, muitas das vezes, o diabo ele vai tentar fazer com que não haja essa concordância, união e ter paz com Deus. O diabo sempre vai querer tirar a paz. Jesus se manteve em paz essa tempestade aqui, estava dormindo no barco ali, irmãos, diz assim agora você entender. 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Então aqui, claro que os homens depois ficaram maravilhados com o que Jesus fez, a gente conhece esse texto aqui, mas, irmãos, os discípulos perderam a paz. Senhor, o Senhor não se importa? Quantas vezes a pessoa ela é de Deus, ela se uniu com Deus, mas ela acaba perdendo a paz e ela acha que até Deus está errando com ela. Deus não está errando conosco, irmãos. Diga assim, eu não posso perder a paz. Amém, irmãos? Os discípulos estavam ali tão apavorados ali. Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos perecendo. O diabo conseguiu roubar a paz deles, pessoal. E eles, irmãos, ficaram ali sem reação contra aquela situação. Às vezes a pessoa ela acaba perdendo a comunhão com Deus ali e ela não sabe como agir, pessoal. Então nós não podemos perder a paz. Essa é a mensagem para nós hoje aqui. Nós não podemos perder a paz. Às vezes a pessoa perde a paz, perde o ânimo, perde o prazer de servir a Deus por causa de um ataque do diabo. O diabo também vai atacar, mas o poder está conosco, de glória a Deus. Amém, irmãos? Então a Bíblia mostra aqui que Jesus ali se levantou, repreendeu a tempestade, mostrando que quem está unido com Deus e tem paz tem resultado, tem sonho realizado, as coisas acontecem. Amém? Então, um segredo, não perca a paz. Está em comunhão com Deus, não dá lá lugar para ira, não fica magoado, não dê lugar para isso. Senão você não vai vir a bênção, não vai ver a bênção de Deus, você vai ficar chateado. Oh Deus, o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo e tal. Então, às vezes acontece isso. Quantas e quantas pessoas, às vezes, acham que Deus é injusto, pessoal. A pessoa fala, poxa vida, mas eu estou na igreja e a bênção não está vindo. Irmão, a bênção tem que vir, mas eu não posso perder a paz. Amém? Diga para o irmão, não perde a paz, viu, irmão? Abra um pouquinho a sua Bíblia agora, irmãos. Êxodo capítulo 32. Vou lhe mostrar um exemplo aqui. Êxodo 32, verso de número 15. Não podemos perder a paz, dar lugar para ira, para mágoa, para o ressentimento. Às vezes a pessoa está desanimada, já não consegue mais orar, não consegue mais buscar Deus. Perdeu a paz, pessoal. Aí a pessoa começa a achar que Deus se esqueceu dela. Deus não esquece da gente, irmão. Nós não podemos perder a paz. Amém, povo de Deus? Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 32, verso 15, pessoal. Eu vou ler o verso 15 com vocês, diz assim, ó. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Verso 16. E aquelas tábuas eram o quê, irmãos? Obra de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Que glória o Moisés teve aqui, né, irmão? Ele viu algo muito grande com Deus ali. Ele estava carregando algo que era a obra de Deus. E aí diz assim, também a escritura era
a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo, que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Verso 19, preste atenção agora. E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu o que, irmãos? O furor de Moisés, né? E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E aí diz o 20: e tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu-os a beber aos filhos de Israel. Até então eu concordo com Moisés na hora que ele queimou com fogo aquele bezerro de ouro, que era uma idolatria naquela época ali, estavam venerando e adorando aquele bezerro de ouro. Mas o que tinha a ver quebrar as tábuas, irmãos? Você sabe que às vezes a gente vê o Moisés aqui, claro, sendo tomado pela ira, ele acabou quebrando algo que era obra de Deus. Era algo de Deus ali, pessoal. Então nós temos que cuidar. Foi o lugar que Moisés deu o lugar para aquele furor, para aquela ira ali, irmãos, e aí o diabo já conseguiu agir. Cuidado com a ira, irmão. Diga para a irmã assim: cuidado com a ira aí, viu, irmã? Cuidado com a ira, viu, irmão? Amém? Cuidado com a ira. Às vezes a pessoa acaba se irando, acaba perdendo a cabeça, às vezes se arrepende pelo que fez, porque Moisés teve um trabalho em dobro, pessoal. Aí ele teve que preparar as tábuas lá, teve que subir no monte de novo. Deu um trabalho em dobro. Então a bênção fica mais demorada quando nós damos lugar para a ira ou para o pecado, porque a pessoa deve estar unida com Deus e andar em paz. O bem vai sobreviver. Diga assim: o sonho vai se realizar. Amém, irmãos? Então é importante isso para nós aqui. Moisés colocou tudo a perder por aquele momento de ira ali. Você sabe que o outro episódio teve o de Moisés, que ele não entrou em Canaã por causa da ira, irmãos? Quem conhece a palavra de Deus aí, né? Deus mandou ele falar a rocha, como da primeira vez ele tinha ferido a rocha para dar água para o povo. Ele foi lá, na segunda vez foi lá e feriu a rocha, não era para ter ferido. Com o cajado ele foi lá e fez. E a Bíblia diz ali, irmãos, então, que aquela ira do Moisés não deixou ele entrar, Deus não permitiu ele entrar em Canaã, pessoal. Deus tem bênção para nós, irmãos. Mas não dê lugar para nada aquilo que vai te afastar de Deus. Cuidado com a ira, cuidado com a mágoa. Quantas pessoas que às vezes, irmãos, estão magoadas. Você está magoado. Às vezes magoado até com o pregador. Tem ou não tem casos assim? Está magoado e, poxa vida, quando vê ela morre espiritualmente. O pior que eu falei aqui é quando a pessoa se separa de Deus, pessoal. Então aqui, para a nossa mensagem aqui hoje, é certo você queimar o bezerro de ouro. Aquilo que é errado é queimado com o fogo de Deus. Você tem que queimar mesmo, o fogo santo de Deus. Agora, cuidado para você não agir sem direção de Deus. Às vezes, sem direção de Deus, a pessoa, irmãos, abandona a família. Às vezes, sem uma direção de Deus, a pessoa perde a cabeça. É ou não é verdade? Então, essa mensagem aqui, nós não podemos perder a paz, pessoal. A pessoa perde a paz, ela é de Deus, mas ela vai dando lugar para outras coisas. Você sabe que quando a gente mantém a paz, a gente não tem tempo para nada, pessoal, para olhar para algumas coisas. Agora, quando a gente coloca no coração, eu vou me manter unido com Deus e o diabo não vai roubar minha paz. Eu tenho um problema de saúde, mas eu vou vencer, o bem vai sobrevir, Deus vai abençoar. Eu tenho um problema na minha família, mas eu creio em nome de Jesus Cristo. O diabo não vai roubar minha paz, não vai roubar minha comunhão com Deus. Eu vou me manter firme com Deus. Muitas pessoas não conseguem ficar firme, pessoal. A bênção de Deus é grande para todos nós aqui, mas nós temos que cuidar desses sentimentos, pessoal. Às vezes é a ira, como eu falei, às vezes é a mágoa, às vezes é o desânimo, irmãos. Quantas pessoas que acabaram desanimando? Quantas pessoas que, quem sabe aqui hoje era para a igreja, irmãos, eu sempre comento com os irmãos lá em Panambi, era para ter, meu irmão, muita gente na igreja. Mas em algum momento o diabo roubou a paz daquela pessoa. Ela estava unida com Deus, ela fez uma aliança com Deus, mas em algum momento veio tempestade, ela deu lugar para o desespero. Quantas pessoas começam a vir na igreja, começam a vir lutas, problemas, e a pessoa diz, quer saber, eu não vou mais na igreja.
Alguém já passou por isso aí, irmão? Dessa luta, vontade de desistir? Alguém já passou isso aí, não? Passou já. Mas a gente não pode retroceder, irmãos. Deus não se agrada daquele que olha para trás, aquele que tira a mão do arado e olha para trás. Não, não. Eu tenho que ficar firme com Deus. E nem sempre vai ser fácil, mas Deus vai nos dar força, de glória a Deus. Amém? Então essa parte aqui, cuidado para você não agir na emoção. Às vezes a pessoa está lá, irmãos, às vezes muito emotiva, é aquele momento que a pessoa quer decidir as coisas sem direção de Deus, ou comprar, ou vender, ou fazer algo, a pessoa faz sem direção de Deus, acaba tomando decisões, vai falar, está com a cabeça quente, lá vai falar alguma coisa, lá sai do espírito. Cuidado, isso às vezes atrapalha. A bênção, irmão, está logo ali. Amém, irmãos? Mas tem coisas que tem que ser tiradas da nossa vida, pessoal. Amém? Quem quer o sonho realizado? Amém? Estou lhe trazendo a receita aqui. Não perca a paz. Tem dias que vai vir a tempestade, tem dias que vai querer dar vontade daquela ira, mas não vamos dar lugar para ira, não. Amém, irmãos? Não, pastor, é que eu sou ser humano. Somos seres humanos, mas devemos ser espirituais também, pessoal. Não dá lugar para ira. Às vezes aquele problema, o diabo só levando uma situação, ele sabe que naquela área você é mais fraco, então ele vai bater naquela área ali. Então, cuidado, unido com Deus, mas em paz. Amém? Esse é o segredo para vir a bênção. A tempestade acalmou, porque Jesus não se deixou levar por aquela situação. Estava fazendo o que no barco, irmãos? Dormindo, em paz com Deus. Então, se às vezes vai passar alguma tempestade, o bom é não passar, mas se passar, se mantenha unido com Deus e tem paz. Amém? Então, não perca a paz. Diga assim, eu não posso perder a paz. Irmãos, a Bíblia mostra também sobre Daniel. Capítulo 6 de Daniel. Irmãos, vou só citar para vocês aqui, mas é importante relatar. Criaram uma lei contra Daniel. Daniel, Deus tinha uma bênção para ele. O rei queria também levantar ele para ser lá alguém que ia ajudar lá, para que o reino não sofresse dano. Daniel tinha um espírito excelente, irmão. Era um homem de Deus. Aí criaram uma lei, como todos aqui já sabem, criaram uma lei contra Daniel, que aquele que buscasse, adorasse outro Deus e não reverenciasse o rei ia ser lançado na cova dos leões. Ele era de Deus, pessoal. Aquelas pessoas tentaram contra ele ali. Irmãos, criaram uma lei e aconteceu então que Daniel soube que criaram aquela lei ali, mas ele não perdeu a paz. Quer ver isso aqui, irmão? Deixa eu mostrar para vocês. Abra comigo Daniel, capítulo 6, verso 10. Vamos lá, em nome de Jesus. Estou apurando um pouco aqui para não tardar muito com os irmãos, pessoal. Mas você vai entender essa mensagem. Quem já está entendendo, diga glória a Deus, irmão. Você vai perder a paz, irmão? Você vai andar magoado? Vai andar irado? Vai andar no pecado? Não. Vai andar desanimado? Vão na igreja? Hoje não estou afim. Não, irmão, vão para a igreja. Alegrei-me quando me disseram. Isso aí, em nome de Jesus, né? Daniel capítulo 6, pessoal. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 10. Amém, Jesus? Olha o que diz aqui, irmãos. Criaram a lei contra Daniel. Olha o verso 10 aqui, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, diz assim, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e estava nervoso. É isso, ó. O que ele fazia, irmãos? Dava graças. Ele diga assim, Daniel não perdeu a paz. Situação difícil, criaram algo contra Daniel. E a Bíblia mostra aqui que então ele entrou dentro do quarto da casa dele lá, e 3 vezes no dia ele orava ali. E diz aqui, orava e dava graças a Deus, graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então Daniel tinha um costume, quando ele orava antes, 3 vezes ao dia, criaram a lei e ele continuou orando. Tem gente que às vezes quando vem uma luta grande, pessoal, ela se desespera. Nem orar não consegue mais. É um sinal de que o diabo já conseguiu roubar a paz da pessoa. Às vezes é uma preocupação,
Porque aqui ele ia ser ameaçado de morte, né, irmão? Ele ia ser lançado na cova dos leões, não era qualquer situação. Mas a Bíblia diz que ele se mantinha em oração. Você quer ver uma pessoa de fé, irmão? Pode ser a luta que for, mas ela se mantém orando, ela se mantém buscando a Deus. É aquela pessoa que não retrocede, pessoal. Diga em nome de Jesus. Eu preciso ser um exemplo. Diga assim, eu preciso ser um exemplo. A nossa família vai olhar para nós, pessoal, não tem que ver nós como alguém que está abatido, não. Eles têm que nos ver, irmãos, como alguém que tem fé, alguém que tem comunhão, alguém que não se desespera. Os discípulos se desesperaram com aquela tempestade. Jesus não manteve a paz, manteve ali unido com Deus, não perdeu a paz, pessoal. Agora você vê um Daniel que ele estava orando como ele fazia antes, aquilo não mudou a vida dele, não atrapalhou ele. Às vezes a pessoa recebe uma notícia ruim, é um problema que veio, e a pessoa começa a perder a paz. É claro que ela não vai ver os sonhos realizados. Eu estou aqui hoje lhe mostrando isso aqui, irmãos, o diabo não pode te desestabilizar. Você tem que ter esse conceito no seu coração. Eu vou me manter unido com Deus, eu vou ter paz. Eu vou andar com a paz do Senhor, com a presença de Deus, a comunhão com Deus, e eu tenho certeza que o bem vai vir. Quando a pessoa fala assim, pastor, não sei por que a bênção não está vindo. Em algum momento o diabo está tirando essa paz, irmãos. Nós não podemos perder essa comunhão com Deus, pessoal. Até aqui os irmãos entendendo, irmãos? Amém, Jesus? Aí diz a palavra de Deus aqui, irmãos, no verso 25. Depois Deus livrou Daniel ali, enviou o anjo. Deus realizou o sonho dele, pessoal. Agora, olha aqui a maior realização. O sonho de Daniel foi realizado. Deus exaltou Daniel. Você crê que Deus pode te exaltar? Não? Amém? Diga assim, eu não vou perder a paz. Amém? Você não vai esquecer mais dessa mensagem. Diga para o irmão assim, não vai perder a paz, irmão. Diga assim, a bênção está logo ali. Olha o que diz agora aqui, irmão. Olha isso aqui, ó. Verso 25, pessoal. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de... Irmão, o sonho se realizando, Deus exaltando Daniel aí, pessoal. Amém? Tem uns Daniel aí, não? Só dois. Quem crê? Quem é os Daniel aí, irmão? Amém. Então o sonho vai se realizar. Olha o que diz. Diz assim, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Amém, irmãos? Então, não foi só num reinado que Daniel prosperou. Você vence em qualquer momento se você andar unido com Deus e em paz. Não perca a paz. Às vezes a pessoa acaba, irmãos, perdendo essa paz. Não vou perder a paz. Eu vou me manter unido com Deus, pastor. Eu vou manter em comunhão com Deus, eu não vou perder a paz. Eu não vou dar lugar para o desânimo. Eu não vou me desesperar. Eu sei que eu tenho um Deus que tem o poder para me livrar, para me salvar, que opera sinais e maravilhas. Diga glória a Deus. Então aqui Deus, irmãos, honrou Daniel, pessoal. Qual é a mensagem para nós aqui hoje? Você quer ver os teus sonhos realizados? Lute para ser de Deus. Lute para andar na presença do Senhor. Não perca a paz. Porque às vezes o diabo vai querer investir, mas você tem que ser de Deus mesmo. E enfrentar aquela situação, pessoal. Às vezes é um problema na tua saúde, às vezes é um problema na tua casa, financeiro, pode ser o que for. Agora, qual é a mensagem para nós guardar no nosso coração? Não vou perder a paz. Está difícil, mas não vou perder a paz. Vou lhe mostrar alguém que não perdeu a paz. Posso não? Amém, Jesus? Abra comigo agora Atos capítulo 16. Nome de Jesus. Atos 16. Alguém que não perdeu a paz, irmãos. Não vou perder a paz. Pastor, mas está difícil. Você quer se manter unido e em paz com Deus? Sim ou não?
Olha o que esses homens fizeram aqui, irmãos. Atos 16, o verso 22 eu vou ler com vocês aqui. Quando Paulo e Silas eles expulsaram um demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e ali eles foram açoitados pelas autoridades naquela época, eles até apanharam por causa disso. Aquela jovem com espírito de adivinhação trazia um certo lucro para algumas pessoas ali, e aí eles expulsaram o demônio, não teve mais adivinhação, pessoal. E agora eles estavam passando um problema, uma luta aqui mesmo. Olha o que diz o verso 22, só para os irmãos entenderem. Diz assim, Atos 16, verso 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha que luta, né, irmão? E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, veja isso aqui, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha o sofrimento, apanharam, ainda foram presos ali, né, irmãos? 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, ficaram tristes. Irmão, que irmão? Diga assim, ó, Paulo e Silas não perderam a paz. Olha o que eles fizeram, irmãos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Nossa família escuta também, amém, irmãos? Nossa família vai ouvindo. Como nós agimos diante da dificuldade? Às vezes a pessoa familiar olha para a gente e fica até com dó da gente. O que houve contigo? Não, é uma luta. A pessoa está desanimada, está triste. Não, as pessoas têm que ver a minha fé, irmão. Tem que ver o quanto eu estou unido com Deus e o quanto eu estou em paz com Deus em meio à tempestade. Amém, Jesus? Diz aqui, ó. Por eles estar, irmãos, unidos com Deus, não deram lugar para tristeza, para murmuração, para mágoa, né, irmão? Eles se mantiveram na presença de Deus, adorando a Deus, e a Bíblia mostra agora aqui que veio a bênção de Deus, veio o sonho realizado. Amém? Como é o propósito que Deus colocou no coração do pastor Adilson também, os sonhos vão se realizar. Amém? Mas tem que ter união com Deus e paz com Deus. Olha o que diz aqui. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então o sobrenatural aqui entrou em ação. Deus sempre vai entrar em ação quando houver essa concordância, união com Ele, uma aliança com Deus, e não perder a paz. Irmãos, Deus sempre vai agir. Deus sempre vai realizar. O que nós não podemos em meio às tempestades. Vamos supor que eu estou passando uma luta, Deus começa até a deixar de ser fiel a Deus, pessoal. Eu saí da direção. Eu tenho que me manter na presença de Deus em todos os momentos. Ser fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Então a Bíblia mostra aqui para nós, irmãos, que esses homens aqui não perderam a paz, se mantiveram unidos com Deus. Né? Entenda isso. Às vezes a pessoa ela acaba perdendo a paz. Perde o ânimo, se une com o desânimo, pessoal. Aí você fala, fulano, vamos orar. Não, eu já orei muito, já fui muito na igreja. Você conheceu pessoas assim já? Né? Mas por que alguns são abençoados e outros não? Por que alguns entram na terra prometida e outros não entram, irmão? Porque eles se uniram. Caleb e Josué, o próprio Caleb, passou 45 anos, irmãos, para ele ser abençoado. Alcançar a bênção dele, que era Hebrom, a terra da promessa lá. Ele só alcançou porque naqueles 45 anos ele se manteve unido com Deus e perseverou em seguir o Senhor. Ele não perdeu a paz, pessoal. Todas as pessoas que perderam a paz começaram a murmurar. Foi ou não foi com o povo de Israel lá? Começou a murmurar. Irmão, aquele povo lá pereceu, pessoal. Então o segredo para Deus realizar os teus sonhos é o quê? Se manter unido com Deus. Não se afaste da presença de Deus. Não deixe a congregação. Vem buscar Deus. Se você aqui hoje, quem sabe é a primeira vez, começou hoje, continua com Deus. Você que está na rede social aí, procura a Igreja da Graça na sua cidade e buscar Deus. Mas a pessoa tem que firmar isso no coração. Às vezes a pessoa acaba, irmãos, se desunindo, acaba se afastando. Mas, pastor, eu fui muito de oração, mas em algum momento o diabo investiu e a pessoa perdeu a paz, pessoal. Ela acabou perdendo a paz, perdeu o ânimo, perdeu até a fé.
né? E o próprio Jesus disse, por acaso, quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Nós precisamos ser um povo de fé. Eu creio que aqui irmãos em dois irmãos, tem um povo de fé, irmãos. Deus está levantando a sua geração, um povo de fé. É aquela pessoa que pode ser a luta que for, mas ela não nega o Senhor, pessoal. Ela se mantém firme com Deus. É uma luta no trabalho, às vezes é uma luta na família, mas é aquela pessoa, irmãos, da chuva, da sol. A pessoa está firme com Deus. Hoje é dia de ir na igreja, estou indo para a igreja, vou buscar Deus. Se tiver que servir a Deus, eu sirvo a Deus. É aquela pessoa que não mede esforço, pessoal. Essa é uma pessoa que ela está unida com Deus e tem paz com Deus. Agora, quando se torna um peso, se torna um fardo, irmão, se torna um fardo para a pessoa, alguma coisa está ocupando o lugar da presença de Deus na vida da pessoa. Então, para você ter sonhos realizados, não se una com aquilo que, irmãos, vai te afastar de Deus, pessoal. Se una com aquilo que vai te edificar. Coloque no seu coração essa parte da mensagem de hoje e você entender, você e eu, nós somos chamados para adorar. A única maneira de você se manter unido com Deus e em paz, Paulo e Silas, o que eles começaram a fazer naquele problema ali, irmãos? Oravam, cantavam hinos a Deus. Você está muito desanimado? Vem para a igreja. Está passando luta? Hoje eu vou ficar em casa. Vem para a igreja. É aqui que Deus nos fortalece, pessoal. É aqui que o Espírito Santo age. Se você pode orar na sua casa 3 horas, não é igual à igreja. Nunca vai ser. Porque aqui nós estamos como o corpo de Cristo. Nós estamos unidos aqui. Então, deixa essa parte da mensagem para os irmãos aqui. Não perca a paz, irmãos. A bênção vai vir. Se mantenha sintonizado na comunhão com Deus ali, sabe? Ligado com Deus. Vem algo roubar a sua paz, Deus, eu não vou sair do Espírito. Se mantenha com Deus. As bênçãos vão vir e vão alcançar, pessoal. Só que às vezes a gente, meu irmão, acaba agindo como Moisés, age na ira. Aí fala, meu Deus, por que eu falei isso? Eu quebrei a obra de Deus. Às vezes, um momento de ira, vamos supor, você está orando pela conversão de um familiar. O diabo usa uma situação, não vem aquela ira, você vai lá e fala que não é? É aí que tem que começar tudo de novo. Vai dar mais trabalho. Então, Deus está pronto para nos abençoar. Eu só tenho que andar unido com Deus e com paz. Não perca a sua paz. É um problema, é uma situação, não fique desesperado. Às vezes a pessoa se desespera, irmãos. Às vezes a pessoa está tão... Ela até aceitou Jesus. Eu conheci muitas pessoas que batizaram nas águas, mas em algum momento elas perderam aquela vontade de servir a Deus, aquela vontade de adorar a Deus. A pessoa, sabe, se esfriou, irmão. A pessoa está distante. A pessoa às vezes, poxa vida, domingo é para o cristão estar na igreja. Mas não só no domingo. Né? A pessoa vinha toda semana na igreja, irmão. É bonito ou não? Pessoa de fé, irmão. Graças a Deus lá, como acompanho mais o povo, tem o povo de fé lá em Panambi, em Palmeira, em Santa Bárbara também. Tem o povo de fé. É aquela pessoa que, meu irmão, o diabo não consegue parar. Porque se o diabo parar você, ele vai parar muitas pessoas também, principalmente os da tua casa. Se só você busca pela sua família, se o diabo parar você, ele para tudo, irmão. Os presos jamais iriam ter as portas daquelas prisões abertas se Paulo e Silas começassem a murmurar lá. Eles começaram a adorar a Deus, pessoal. Amém? Deus nos chamou para adorar ou para murmurar, irmão? Deus nos chamou para nós andar muito irritado, bravo. Deus nos chamou, irmãos, para ser a diferença. Nós temos que ser diferente. Podem nos chamar de fanático, de louco, mas a gente tem que andar na presença de Deus. Então Daniel foi honrado por Deus. O sonho dele foi realizado, Deus fechou a boca dos leões. Deus abençoou Daniel, pessoal. Todos os povos conheceram o Deus de Daniel. E agora, para encerrar aqui, irmãos, eu vou lhe mostrar agora, para você entender bem a mensagem. Abra comigo Gálatas capítulo 6, verso 9. Eu já quero orar com você, já 8h30. Não vou me esticar muito não, pessoal. Mas que eu quero fazer uma grande oração com vocês aqui hoje. Amém? Vamos adorar a Deus hoje, não? Pastor, estou tão triste que... Então você não vai receber sonho realizado nenhum, pessoal. Pastor, está amarrado. Não. Porque Deus, irmãos, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Nós temos que andar perto de Deus. Daqui a pouco vamos fazer uma grande adoração aqui. Gálatas 6, 9. Gálatas capítulo 6, verso 9, irmãos.
Gálatas 6, verso 9. Diga glória a Deus, irmão. Diga para o irmão assim, você está entendendo aí, irmão? Não perca essa palavra. Não perca essa palavra mesmo, irmãos. Achei muito forte quando Deus me deu essa mensagem aqui, mas às vezes as pessoas não têm o sonho realizado, ou o bem não sobrevém sobre a pessoa, porque naquela área, talvez o diabo não consegue te tirar da igreja, sabe? Não te desune, você tem uma aliança com Deus. Mas volta e meia, irmão, o demônio prende a pessoa em alguma coisa. A gente tem que ser livre, pessoal. Amém? Olha o que diz aqui, ó. E cansemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu vou pedir para o pessoal da projeção colocar para mim na linguagem, nova linguagem nos dias de hoje. Quero mostrar para vocês nessa tradução aqui, esse versículo, que é muito forte, pessoal. Nova linguagem ali, né? Nova tradução, né? Nos dias de hoje. Vou pedir para os irmãos colocar aqui. Olha o que diz. Olha que bonito isso aqui, irmão. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer bem a todos, especialmente aos que fazem parte, acho que está no versículo 10, é o anterior, irmão. Isso, agora sim. Eu vi que está tão diferente. Vamos lá agora, vai dar certo. Não nos cansemos de fazer, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Diga glória a Deus. O sonho vai ser realizado, mas não se una com o desânimo, irmã. Não se una com a frieza, com a mágoa, com o pecado. Se una com Deus. Esteja unido com Deus e esteja em paz. Não com desânimo. Se a pessoa perdeu o ânimo de orar. Culto especial, a pessoa perdeu até o ânimo de vir na igreja. Você sabe que tem pessoas que estão na igreja, que quem sabe o pastor vem anunciando ali, todos os cultos anunciando. Tem gente que às vezes, hoje eu não vou, estou desanimado hoje. Tem gente que às vezes fica assim em casa, pessoal. Imagina a pessoa presa no desânimo em casa. Hoje eu não vou, estou passando uma luta. Aí que tem que vir, irmão. Jesus quer fazer grandes milagres aqui hoje, irmão. Deus quer abençoar. Nós vamos orar agora. Eu estou com essa fé no meu coração e eu creio que Deus vai honrar a sua fé. Mas não ande preso ao desânimo. Talvez você está desanimada. Irmã, você tem orado, teu familiar não tem se convertido. Continua com ânimo. Continua na presença de Deus. Muitas pessoas, irmãos, não entendem que às vezes é um processo. Você tem que andar na presença de Deus. Às vezes o diabo vai tentar fazer a gente murmurar. Não está dando certo as coisas. Levantou aquela tempestade e a gente acha que Deus não se importa com a gente. Deus se importa com você. Ele enviou o seu filho para nos salvar, irmão. Como ele se importa conosco. Diga glória a Deus, irmãos. Agora, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo faremos a colheita. Não fica ligado ao desânimo. Não fica preso ao desânimo. Diga para a irmã ou para o irmão assim, irmã, se levanta, irmã. Amém? Não, pastor, é que a coisa não vai, são dias difíceis. Daniel prosperou no reinado de Dario, persa, do Ciro, persa, perdão, e de Dario. Ele prosperou nos dois reinados, pessoal. Não entenda bem o pastor aqui, Deus é o Deus que pode todas as coisas. Deus honrou Daniel, mas Daniel andou murmurando, essas pessoas se levantaram contra mim, Deus, faz justiça. Não fez isso, mas continuou orando e dando graças a Deus. Deus coube lá então fazer justiça, mas aí é a parte de Deus. Agora, eu não vou ficar desejando mal de ninguém, irmãos. Não, eu tenho que andar com o coração em paz. Senhor, desejar o ódio daquela pessoa que até me fez mal lá, agora está sofrendo porque fez isso para mim. Está amarrado, irmão. Você não pode estar com mágoa no coração, né? Às vezes o cristão ele se alegra até quando aquela pessoa fez mal para ela, está perecendo, ela até se alegra. Bem feito, está pagando. Misericórdia, irmão. Nós temos que ser de Deus, pessoal. Deus está pronto a nos abençoar, mas existe... coloca de novo para mim ali aquele versículo, irmão, na linguagem dos dias de hoje. Gálatas 6, 9. Para você guardar isso aqui no seu coração, irmãos. Nós vamos orar. Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, diga assim para o irmão, você não pode desanimar, irmão. Amém? Jesus falou em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende
Bom ânimo. Olha a orientação de Jesus. Mantenha em paz. Tenha bom ânimo. E aí diz ali, né? Porque eu venci o mundo. Então quem venceu? Jesus venceu ou não? Se você enfrentar a situação, não perder o ânimo, não desanimar, não dar lugar no seu coração para se manter em paz com Deus, sempre vai vir a bênção, pessoal. E aí entra aquela parte, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu ao diabo e ele fugirá. Diz aqui, ó, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Então, mensagem aqui para nós. Irmãos, se nós nos mantivermos unidos com Deus e em paz, posso te dar um recado aqui hoje de coração mesmo? Vai chegar a hora da sua colheita. Pode ter certeza, não tem como não vir colheita. Não tem como não acontecer. Quando a pessoa chega para falar para mim assim, pastor, eu estou orando, eu estou buscando, mas não está acontecendo. Em algum momento, o diabo conseguiu quebrar essa parte da paz. E alguma coisa entrou no coração da pessoa. Agora, se você conciliar essas duas partes, pode ter certeza que o bem vai sobrevir, pessoal. Deus vai abençoar. Quem entendeu a mensagem? Os sonhos podem se realizar ou não? Mas eu tenho que andar unido com Deus e magoado. Unido com Deus e murmurando. Não, irmão, está amarrado. Eu fiz uma aliança com Deus, mas eu vou me manter, irmãos, em paz com Deus. O diabo não vai roubar minha paz. Eu estou me preparando para receber o melhor de Deus. Paulo e Silas não perderam a paz, adoraram a Deus naquela prisão. Não tinham motivos naturais para adorar, mas adoraram a Deus, o poder de Deus foi liberado. Irmãos, ali as portas das prisões se abriram, houve um grande rebuliço, um grande mover de Deus naquele lugar, mas não perdeu a paz. Amém? Quem entendeu o recado de Deus, pessoal? Amém? E Deus me deu essa mensagem semana passada, irmão. Eu até falei com os irmãos lá em Panambi, se Deus me dá a direção, eu vou pregar essa mensagem, que é muito forte, pessoal. O diabo faz de tudo para roubar a tua paz. Mas diga para o irmão, não perca a paz. Desculpa ser repetitivo, mas diga para o irmão assim, não perca a paz, irmão. Amém? Vamos orar, pessoal? Em nome de Jesus, se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar agora. Em nome de Jesus. A irmã que está com a neném, fica à vontade. Pode ficar sentada, irmã. Pode ficar sentada. A senhora está com a bebê, fica sentada ali. Deixa a pequenininha quietinha ali, né? Não força muito, né? Em nome de Jesus. Vamos levantar um clamor a Deus aqui, pessoal. Mas aqui, irmão, nós vamos levantar a adoração, pessoal. Amém? Quem crê, irmão? Vão adorar a Deus aqui e vão ficar... Deus, meu problema é esse. Não, irmãos, eu vou abrir meu coração para Deus. Eu vim para adorar a Deus aqui hoje. Eu vim para adorar a Deus, irmão. Amém? E tem um louvor bonito que a irmã vai cantar, que é te adorar o que me sustenta de pé. Nós temos que levantar isso a Deus, pessoal. Irmãos, cristão foi chamado para adorar. Nós temos que emprestar os nossos lábios para adoração. Talvez hoje deu vontade de murmurar, deu vontade de reclamar, talvez na semana iniciou ruim o dia. Pastor, estou aqui angustiado, mas vim aqui hoje, Deus me deu essa palavra. Pastor, hoje eu vou sair daqui em paz. Quantas vezes você chegou na igreja aflito, ou angustiado, ou até triste, mas aí você buscou a Deus, saiu daqui, irmãos, parece que caminhando nas nuvens. Oh, glória a Deus, que paz, que presença, que coisa boa. E essa paz tem que vir de novo. Talvez há muito tempo você não consegue sentir essa paz, irmão, porque as coisas estão difíceis. Você fala, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei, mas eu estou hoje lhe convidando a você adorar a Deus. E quando você adora a Deus, vem a paz, vem a presença dele. Amém? A minha paz vos dou, a qual o mundo não pode dar. Quem que é essa paz, irmão? Amém? Então eu convido você para não ficar de boca fechada. Diga para o irmão assim agora, irmão. Não fica de boca fechada. Não. Agora você vai adorar a Deus, você vai buscar. Eu vou clamar a Deus aqui, irmãos. Eu já vou até pedir para o pessoal, pastor, entregar as fronhas ali. E os sonhos vão se realizar, pessoal. Amém? Diga, eu não vou perder a paz. E eu vou me manter unido com Deus. Amém? Pedir para os irmãos passar entregando ali, pessoal. Foi orado, foi consagrado. Pode passar entregando para os irmãos. Eu vou orar consagrando depois com vocês também aqui. Pode entregar, um para cada um, né, em nome de Jesus. Os sonhos vão se realizar, pessoal. Deus vai fazer. Mas eu não vou perder a paz, irmão. Tem dias difíceis ou não?
Não? Tem, irmão. Tem dias que é dias difíceis. Mas daí dia difícil, hoje está tão difícil, pastor, nem vou na igreja hoje. Está difícil, aí pastor, olha, nem vou ofertar. Quando está difícil, você oferta, Deus honra a sua fé, irmão. Você nem podia fazer aquela oferta, Deus envia uma bênção para você lá. É assim que Deus faz. Mas aí é naquela hora que a sua fé é provada. Que ali você vai ter que agir pela fé. Dá vontade de murmurar, dá vontade de reclamar. Dá ou não dá? Dá ou não dá? Não dá? Não dá vontade de reclamar, não? Em alguns momentos, dá sim, irmão. Fala pro irmão assim, fala a verdade, irmão. Dá sim. É uma luta, é um problema, é gastos e mais gastos. Pastor, o que eu vou fazer agora, pastor? Irmãos, Deus supre todas as nossas necessidades. Deus está aqui hoje pronto a te abençoar. Se una com Deus e tem paz. Pastor, estou sem paz. Estou agitado, ando muito irritado, ando muito desanimado, pastor. Mas eu creio que Deus vai fortalecer você hoje aqui. Deus dá novas forças ou não? Isaías 40:29 diz que Deus dá novas forças, pessoal. Deus renova as nossas forças. Então, se você vê hoje que alguma coisa te tirou da presença de Deus, aí você pode voltar correndo hoje. Pode ser a chegar hoje, porque pode ter a certeza, o sonho sempre vai se realizar. O filho pródigo estava longe da casa do pai, mas quando ele voltou e entendeu que ele tinha que estar na casa do pai, irmãos, ali ele recebeu o sonho realizado. Tudo foi restituído para ele. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Mas longe de Deus, irmão, não dá. Não tem como. Não vai. Nossa vida não vai, irmãos, longe de Deus. Nós não conseguimos viver longe de Deus. Quem um dia já experimentou a comunhão com Deus, não consegue, irmão, viver longe de Deus. Até vive, né? Você entendeu, né? Até vai, assim, né? Vai tentando viver, né, irmão? Mas é tão bom quando você passa a sua vida com Deus, unido com Deus, mas cheio do Espírito Santo. Aí você ora a Deus, aí no momento que você está fraco, lá você ora, vem aquela unção de Deus, Deus te fortalece, vem aquela alegria no seu coração, você se levanta de novo. A glória a Deus. Aí você vem com aquele ânimo de novo e tal. Quantas vezes você chegou aqui numa luta tremenda, mas naquele dia Deus te visitou. Você, poxa vida, agora eu estou forte. E Deus quer fortalecer todos nós aqui hoje. Eu vim lá de Panambi com muita alegria, irmãos. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Não deixe o diabo roubar a sua paz. Não deixe. Vamos adorar a Deus, irmãos? Primeiro vamos fazer uma adoração. Depois vamos orar para os sonhos se realizar, pessoal. Primeiro é a presença de Deus agora. Amém? Convide o Espírito Santo para te ajudar a orar agora. Espírito Santo, me ajuda. Agora é o meu momento. Fecha os teus olhos agora. Eu não quero ninguém de olhos abertos. Fecha os olhos agora. E entra na presença de Deus. É o seu momento agora. É o momento em que você vai abrindo o seu coração, meu irmão. É o momento, minha irmã, que você vai abrindo o seu coração. Quem sabe você está magoado com alguém, libera perdão. Abre o teu coração agora. Quem sabe você tem andado irritado, triste. Quem sabe desanimado porque a bênção não vem. Quem sabe você pensa que Deus esqueceu de você, que Deus não se importa com você. Isso é mentira do diabo. Porque se tem alguém que se importa conosco, é o nosso Deus. Se tem alguém que nos ama, é o nosso Deus. Pai, nada nem ninguém vai nos calar. Nada nem ninguém vai roubar a nossa adoração. Meu Deus, tentaram contra Daniel, não conseguiram. Tentaram contra Paulo e Silas, não conseguiram. Mas foram homens que se mantiveram na tua presença. Tentaram contra o Senhor, mas não conseguiram roubar a sua paz. Meu Deus, em o nome de Jesus, nada vai roubar a nossa paz, a nossa comunhão. E nós queremos, meu Deus, aqui abrir o coração. Nós queremos aqui, meu Deus, adorar ao Senhor. Você vai declarar de todo o seu coração esse louvor. E você vai abrir o seu coração para Deus agora. E essa paz que excede o entendimento, essa paz vai vir sobre você. É Deus lhe visitando. E o próprio Jesus disse: outra vez vos verei, e a vossa alegria será completa. Nós te adoramos nessa noite, ó Deus. Nós abrimos o nosso coração. Declare, adore ao Senhor nessa noite. Declare todo o teu coração. Para provar que no deserto tu estás cuidando de mim, cuidando de mim. De
De um lugar alto eu não vou me lançar. Só para demonstrar meu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã. O amanhã, mas hoje sei. Aleluia. Que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Solte a voz, declare e te adorar. É o que sustenta-me. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. Vai adorando a O Deus. Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Ore todo o teu coração, oferecendo a Ele o teu louvor, a tua adoração. Oh, aleluia, aleluia. Ora mandalaba cantoribalaba, tcherabalaba cantoribalá. Vem unção de Deus agora, visita o teu povo, Senhor. Esse irmão, essa irmã, Pai, que precisa desse renovo, é a unção do Senhor sendo liberada, assim como o pastor, o anjo da igreja, o pastor Adilson, orou por esse propósito, meu Deus. Seja liberada a tua unção, seja liberado o teu poder, Pai, sobre esse lar, sobre essa pessoa agora. Pai, nós aqui te adoramos. Você vai declarar mais uma vez todo o seu coração. Em nome de Jesus, adore, adore, adore a Deus agora. Declare. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Adore, igreja. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às Esse é o verdadeiro adorador. Em meio às tentações, adora. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Meu Deus, nós te adoramos. Nós te exaltamos de todo o nosso coração.
Nada nem ninguém vai roubar nossa alegria de te adorar, de te servir. Talvez nesse período o diabo tentou, meu irmão, minha irmã, roubar a tua alegria, a tua paz. Mas vai adorando, vai exaltando isso, dê lugar a Deus agora, vai adorando a Deus, vai levantando a tua voz, isso, não fique distraído não. Fecha os teus olhos e ore, minha irmã. Oh, você veio aqui hoje para adorar, para orar, para buscar ao Senhor. É o teu momento de se achegar diante de Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com a tua presença, vem com o teu poder aqui nesse lugar. Meu Deus, nós abrimos o coração e queremos adorar e exaltar ao Senhor. Declare: te adorar é o que me sustenta de pé. Te adorar é o que sustenta-me. Não vou perder. Não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço, meu Deus, que haja a unção do Senhor liberada agora aqui. Pai, o obreiro, o pastor vai passar ungindo, os obreiros vão passar ungindo agora, meu Deus. Eu peço que seja liberada uma unção. Pai, no dia que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Meu Deus, eu peço que essa unção venha sobre cada pessoa. Pai, cada um vai receber essa unção no alto da cabeça agora. Ó Deus, que todo jugo do diabo seja quebrado agora nos pensamentos. Ó Deus, no espírito dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que a pessoa perdeu a paz, meu Deus, perdeu a alegria de servir ao Senhor. Por algum momento o diabo tentou de tudo, mas meu Deus, agora eu peço, desça com a tua unção agora. Ó Deus, que todo jugo do diabo seja quebrado. Os obreiros vão passar ungindo o alto da sua cabeça agora. Ó Deus, que todo mal seja quebrado agora. Isso, passa ungindo com óleo consagrado o alto da cabeça de cada um dos irmãos agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, na mesma fé do anjo da igreja, Pai, eu peço ao Senhor, derrama da tua virtude, derrama do teu poder agora, para que tudo aquilo que o diabo tem tentado, ó Deus, prender essa pessoa, ó Deus, é aquele jugo do inferno, aquela tristeza, aquela angústia, uma frieza, é um medo, é uma enfermidade. Eu digo: Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu estou te dando uma ordem agora. Solta a saúde dessa pessoa, solta a vida dessa pessoa, a vida espiritual. Essa pessoa antes orava, antes adorava, mas você roubou a alegria dessa pessoa, você roubou o ânimo dessa pessoa. Eu quebro o teu poder agora. Sai com essa tristeza, eu sai com o teu desânimo agora. Bata em retirada agora da vida dessa pessoa. Você, espírito imundo, e colocou essa angústia, esse abatimento na alma. A pessoa não consegue crer, aquela negativismo prendendo a pessoa. Mas eu repreendo agora, eu digo: Satanás, eu quebro o teu poder. Eu exijo agora, solta a vida dessa pessoa. A unção de Deus é liberada agora, e que todo mal vai sendo quebrado. Ore comigo, meu irmão, ore comigo, minha irmã, e diga: Satanás, em nome de Jesus Cristo, você que tenta atrapalhar minha comunhão com Deus, caia por terra agora. Sai dos meus caminhos, sai da minha casa, sai da minha família, sai da minha saúde, sai do trabalho, das finanças, em o nome de Jesus Cristo. Manda embora agora a virtude, o poder de Deus já foi liberado. Jesus nos deu poder para desfazer as obras do diabo. Agora diga: sai toda amarração, atrapalho, toda investida do diabo que tenta roubar a paz dessa pessoa. É o demônio que quer destruir o casamento, colocando a intriga, colocando a contenda, colocando a discórdia. Meu Deus, queima
queima agora. Vai queimando todo o mal. Vai queimando, ó Deus, toda a opressão. É aquela pessoa que um dia foi muito de oração, de comunhão, hoje não consegue mais orar, não consegue mais se envolver. Pai, passa com teu poder agora. Vai quebrando todo o jugo do diabo. É essa dor, é essa enfermidade, ó Deus, esse problema num filho, numa filha, é um problema de saúde. A pessoa fez um exame lá e constatou algo, mas em nome de Jesus Cristo eu declaro saúde sobre o corpo dessa pessoa. Eu declaro que todo mal agora caia por terra, vai embora. Obra do diabo, obra do inferno, sai, sai, sai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, diga todo mal, toda maldição, sai, sai, em nome de Jesus. Levante agora a fronha ao alto dos sonhos realizados, meu Deus. Nós não estamos aqui por um acaso, não é obra do acaso. Levante ao alto agora e diga: em nome de Jesus, eu determino a colheita, eu determino sonhos realizados, eu determino a cura, o milagre do Senhor na minha casa, na minha vida. Levante bem alto agora. Levante bem alto, diga: em nome de Jesus eu estou determinando. Satanás não vai me desunir de Deus. Satanás não vai roubar minha paz. Eu vou ver os sonhos realizados na minha casa. Eu vou ver a minha casa vindo, minha família vindo toda para a presença de Deus. Todo joelho vai se dobrar. Eu quero sonhos realizados, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo, fala com Deus agora. Diga: Deus, eu creio, os sonhos vão se realizar. Eu determino a partir de hoje as bênçãos do Senhor, a tempestade vai cessar, ó Deus, a boca dos leões vão fechar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. É nessa fé que nós declaramos que as portas das prisões vão se abrir, em o nome de Jesus Cristo. Nós declaramos sonhos realizados, nós declaramos as tuas bênçãos, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Testemunhos que vão ser contados, pessoas que vão estar contando, ó Deus, que a partir de hoje as portas se abriram, que a partir de hoje, meu Deus, aquilo que tentava contra essa pessoa não vai prosperar. Exames que vão constatar cura, ó Deus, milagres que vão ser contados, meu Deus, a partir de hoje. Pessoas que estavam desanimadas vão voltar com aquele ânimo, vão ganhar outras pessoas nessa cidade para o Senhor. Nós declaramos a tua bênção na cidade de Dois Irmãos. Nós declaramos a tua bênção, Pai, nessa igreja. Que tudo aquilo que o diabo usa para investir contra a igreja e caia por terra, que caia por terra toda a ação do diabo, que todos os planos do diabo sejam frustrados, e em nome de Jesus Cristo declare: Senhor Deus, eu creio, todos os sonhos serão realizados. Eu determino a bênção de Deus sobre a minha vida, em o nome de Jesus. Diga: querido e amado Espírito Santo, eu quero me manter a cada dia unido com Deus, em paz com Deus, e eu tenho a certeza que todos os sonhos vão se realizar. Diga: obrigado, Senhor. A partir de hoje já está acontecendo um grande mover do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha saúde, em o nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: obrigado, Senhor. Digam amém. Digam graças a Deus. Coloque a fronha sobre o seu banco agora e vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos. Oraram, pessoal? Quem está melhor agora, irmãos? Olha aí, bastante pessoas levantaram as mãos aí. Irmãos, quem estava muito angustiado e saiu a angústia, não precisa contar o que é, mas era angústia, saiu a angústia, só levanta a mão assim, levanta a mão. Quem ficou melhor aí, saiu essa angústia? Olha, bastante pessoas, amém? Quem aqui hoje, pastor, eu fui curado aqui hoje, saiu essa dor, estava com mal-estar, estava com um problema e sumiu tudo agora em nome de Jesus. Pastor, hoje essa palavra falou no meu coração, eu não sei qual é o seu testemunho, mas se hoje de alguma forma Deus tocou o seu coração, hoje você foi abençoado, você pode contar. Pastor, estava com uma dor aqui e sumiu a dor, Jesus passou aqui, pastor, em nome de Jesus. Deus mudou tudo aí, em nome de Jesus, amém? Se for saúde, você tem que tomar posse da bênção que
já lhe pertence em nome de Jesus. Amém? Cadê a primeira pessoa contar um testemunho para nós aí, pessoal? Em nome de Jesus. Quem orou com fé no coração, irmão? Amém? Você vai andar triste, irmão? Não, está amarrado. Em nome de Jesus. Alguém aí, pessoal? Pastor, quer contar uma benção aqui, pastor. De angústia foi muito, às vezes é aquela batalha espiritual. Mas se estava com alguma dor, você conta agora para a glória de Deus. Deus faz milagre ainda. Ele opera sinais e maravilhas. Amém? Em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa contar para nós aí? Irmã, seu nome, irmã? Meu nome é Rosane. Qual foi a benção, irmã Rosane? Quero agradecer a Deus. O inimigo fez de tudo para mim não vir, mas em nome de Jesus eu estou aqui. E me encontrei com um familiar meu conhecido antes de vir para cá, até me atrasei um pouquinho. Daí fui em outra cidade. Aí encontrei numa situação bem precária, assim, bêbado, bem mal. Eu vim triste. Mas em nome de Jesus, quando eu estacionei o carro ali, que nem meu, não é do meu esposo, que é emprestado, o pastor sabe, eles me conhecem aqui. Graças a Deus senti assim, presença de Deus assim, e só estava por chegar aqui nesse culto, em nome de Jesus. Está melhor agora? Estou alegre, estou maravilhada, amém. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe, irmã. Glória a Deus. Pastor, cheguei triste, vai ser daqui feliz, em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Mais alguém aí, irmãos? Rapidinho aí, já é 9 horas. Agora que eu orei o horário. Misericórdia, pastor. Amém, irmão? Viajei bastante, tem que aproveitar também, né, irmão? Em nome de Jesus. Amém? Mais alguém, irmãos? Todo mundo na bênção? Amém? Só para mim contar aqui, quantos que estavam angustiados, assim, pastor, estava angustiado, estava legal, não? Essa palavra hoje Deus falou comigo. Só levanta a mão assim, irmão. Olha aí que bênção. Vamos contar aqui, me ajuda a contar? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu pulei aqui o rapaz. 18 pessoas aí que estão melhor agora. Diga glória a Deus, irmão. Ô, Jesus, coisa boa. Amém, irmãos? Alguém quer dar testemunho aqui? Alguém mais quer dar testemunho, pessoal? Amém? Aqui na frente a irmã aqui, irmã. Isso. Irmã, o seu nome, qual a benção, irmã? O meu nome é Kelly. Que eu saí senhora, da cidade de Morro Reuter, Uhum. enfrentando uma luta. O inimigo não quis que eu viesse no culto. Uma batalha hoje. Uma batalha hoje. Na minha casa apareceu umas 6 pessoas me trazendo aquelas batalhas de confusão, de aflito de família. E a minha pequenininha começou num vomitando. Eu disse para o meu esposo, eu vou no culto hoje, no nome de Jesus Amém. Cristo. Então, eu estou muito orgulhada que eu cheguei aqui com a minha pequenininha de Morro Reuter vomitando, e uma batalha, mas em nome de Jesus eu estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E em paz agora. Amém, estou em paz. E Ele não vai me derrotar, porque eu não deixo. Amém. Em Jesus. nome de Jesus. E a pequena já está abençoada, em nome de Jesus. Está abençoada no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmão. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Mais alguém aqui, ó. Na frente aqui, o irmão ali. Deus está fazendo mais coisa grande, Eu aí, pessoal. cheguei com dor no braço aqui, ó. Seu nome, irmão? Desculpa. Gilberto. O que Deus fez com o senhor, Eu cheguei com dor no braço aqui, tem até catala aqui, agora eu tirei, estou apertando aqui. irmão? Glória a Deus. Jesus fez um grande milagre aí, irmão. Amém. O senhor mexia assim, doía já. Doía. Há quanto tempo o senhor está com esse Faz problema? uns 10 dias, 15 dias. 10, 15 dias. E o senhor mexia assim, apertava, doía. Eu trabalho de garçom, tentava botar bandeja aqui, não tinha saí como. de casa, de que eu tenho que botar tal. Tá bom, irmão. O senhor é um garçom. Peraí, irmão. Faz o teste aí. Amém? Alcança ali para mim, por favor. Faz o teste aí. Amém? O senhor faz a entrega do que, assim, de garçom? Trabalha com o que, irmão? Com bebidas, comidas. Bebidas, comidas. Ó, faz agora o teste aí. Não podia fazer isso. Não, doía. Doía? Tinha que se agarrar com as duas mãos. Com as duas mãos. Jesus curou o senhor agora. Olha Amém. Que bonito, irmão. Diga glória a Deus, irmão. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Olha que bonito, irmão. Milagre grande aí. Deus fazendo coisas grandes aí. Em nome de Jesus. Mais alguém, pessoal? Lá, vai lá no irmão lá. Agora começa a querer pipoca, vê, irmão? Tum, tum. É assim, né? Irmão, seu nome e qual a benção? Meu nome é Rogério. Ontem aconteceu uma situação assim, a minha esposa usa o carro para trabalhar, e daí ela deixou em casa, vou deixar em casa para ti, quando eu indo de serviço, em torno das 7 horas, 7 e pouco, eu chego em casa, para vir com as crianças no culto, né? Que ela, esse mês, está trabalhando até as 9 e pouco, né?
Ela trabalha aqui na farmácia. Sim. Aí tá, daí ela pegou um Uber, chamou um Uber para mim, só que ela tem o telefone, tem a capinha, ela tem a carteira de motorista ali atrás, ela tem os cartões do banco dela. E ela chegou ali na farmácia e pagou o Uber e esqueceu o telefone dela com tudo dentro do Uber. Nossa, irmão. Aí quando ela deu conta, ligou pro cara, já estava lá em Estância Velha. Daí ele disse, não, eu vou para ele mora em Campo Bom. Assim que der, eu vou ir hoje te devolver. E foi, passou o dia, ele não veio. E daí, imagina, os cartão, tudo, a carteira de motorista, Nossa, né? irmão. E daí ela foi atrás do aplicativo, eles falaram que ele não tem obrigação de devolver o telefone com as coisas para ela. Sim. Mas fiquei todo assim, né? Imagina. Apreensivo, O valor do preocupado. telefone, os documentos dela. Bateu aquele desânimo. Ah, Deus livre. E daí, hoje de manhã eu disse, foi um estalo, mas na verdade foi Deus que, mas tem que fazer uma ocorrência, porque se alguém pegar essa carteira dela, os documentos, do jeito que as pessoas hoje em dia no mundo estão, de fazer maldade para os outros, vão descobrir alguma coisa e vão usar os documentos dela para... E daí depois quem vai arcar com as consequências somos nós, né? Sim. Daí eu disse para ela, em caso tu vai de tarde no teu intervalo, na delegacia e faz uma ocorrência. Sim. Não deixa passar de hoje, vai lá, explica a história, conta direitinho, dá mais ou menos o horário que você saiu do Uber, né? E registra a ocorrência, para posteriormente, se acontecer alguma coisa, nós ter como se defender, né? Daí, agora, eu cheguei no serviço, daí na empresa lá, mas eu vou no culto? Não vou, né? Porque eu sempre fico a pé, né? Ela fica com o cara. Daí eu estava lá na frente, por lá, conversando com meus colegas, daí eu disse eu chamei as crianças não me responderam no telefone, né? Eu disse, eu vou ir só a pé. Mandei uma mensagem para o meu WhatsApp, eu vou no culto, né? Daí, nisso, ela me mandou mensagem que o cara tinha devolvido as coisas para ela. Oh, glória a Deus. Trouxe ali de volta para ela os documentos, o telefone, deve estar ali com ela, eu nem falei com ela mais, mas deve estar ali com ela. Se ela me mandou a mensagem é porque ele veio devolver, né? Deus é fiel, né, irmão? Graças a Deus. Se manteve em paz, veio para casa de Deus. Sim, uma luta também, porque você vai, eu estava ontem, por que eu vou hoje de novo, né? Sim. Mas pensei, quer saber, eu vou a pé sozinho, pertinho, né, da empresa que eu trabalho aqui. Deus honrou o Senhor. Graças a Deus. Que bonito. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Amém, irmão? Nome de Jesus. Deus é bom. Que bonito o agir de Deus. Mais alguém aí, pessoal? Olha aqui, viu? Seu nome, irmã, e qual a bênção, irmã? Meu nome é Elisete. O que Deus fez com a senhora, irmã? Eu estava com uma dor aqui. Aqui no estômago? No intestino, eu acho. Intestino? Mas me deu uma dor e Uma dor. na hora da oração passou uma dor assim, agora está aliviado. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus aliviou curado, tudo aí, em nome irmã. de Jesus. Está curada. É porque eu fiz uma vez um exame, daí deu pólipos, né? Daí, mas graças a Deus não era nada. E agora eu preciso fazer de novo esses E não vai ser nada. E não vai ter nada. Deus já nome de curou. Jesus. Deus vai... Amém? A senhora Amém. crê, irmã? Creio. Nome de Jesus. Amém. Pode ter certeza, Deus vai realizar o seu sonho lá em nome de Jesus. Amém? Amém. Feliz com Jesus, irmã? Mas a dor passou. A dor tava passou. doendo ali. Nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Mais alguém, irmãos? Mais alguém? É agora ou no próximo culto? Amém, irmã? Amém. Mais alguém, pessoal? Mais alguém, pessoal? Conta aí para a glória de Deus. Amém? Vou fazer o seguinte aqui, irmão, ó. Nome de Jesus. Só cuida quem está sentado aí, né? Mas caminha todo mundo para cá, assim. Caminha assim. Agora você mexe a perna, mexe o braço aí. Vê como é que tá. Faz o teste aí. Caminha para o outro lado agora. Vai lá. Nome de Jesus. Mexe a perna, mexe o pé. Amém? Que às vezes a pessoa não faz de vergonha, viu, irmão? Será que eu faço? Será que eu não faço? Amém? Quem constatou a cura agora e passou, não podia mexer, agora saiu essa dor nas costas, saiu esse mal. Amém ali. Tem gente aí. Estão levantando as mãos aí. A irmã aqui, né? A irmã aqui na frente aqui. Irmã, seu nome e qual foi a bênção? Meu nome é Helenara. O que houve com Eu a senhora? estava com dor na perna e aí passou a dor. Passou a dor na perna, irmã? Passou. Oh, glória a Deus. Fiquei curada. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém? Quem mais, pessoal? Quem mais agora passou, não podia movimentar aqui? Saiu essa dor agora, em nome de Jesus. Mais alguém, irmãos? Vai lá, irmão. Estou na fé. Vocês estão na fé, não? Eu estou na fé, irmão. Em nome de Jesus. Lá atrás, lá, irmã. Irmã, o seu nome e qual a bênção, irmã? Meu nome é Marlene e eu estava com uma dor no quadril, bem grande a dor. Uma dor e aí, bem grande, até irmã. quando o senhor
mandou que a gente podia sentar. Eu falei para minha irmã, graças a Deus, porque eu não aguento a dor no meu quadril. E agora, irmã? E agora eu não tenho nada. Oh, Jesus. Graças a Deus. Que benção, irmã. Quanto tempo que você estava com essa dor no quadril aí, irmã? Já faz um tempinho que eu ando. O que é esse tempinho, irmã? Uns... Um ano, 3 meses? Uns 3 meses. 3 meses. E Sim. está na benção agora, irmã. Nome Amém? de Jesus. Se a senhora mexer assim, doía, irmã. Sim. Mexia assim, doía. Sim, a maneira de sentar, tudo. E agora está bem. Estou bem, graças Jesus a fez Deus. um milagre aí, irmã. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que bom que a senhora veio no culto hoje. É verdade. Amém? Amém. Deus já realizou mais uma benção aí. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Glória a Deus. Irmão, rapidinho, só mais 2 pessoas. A pastora eu quero contar. Tem 2 pessoas que falta contar. Quando você conta, você está tomando posse da sua benção. 2 pessoas ainda falta. Amém, Jesus? Cadê as outras 2? Amém? Aqui no lado, aqui a irmã, já vai aparecer o outro também. Senão eu não vou parar aqui. Quando você conta, você está tomando posse da benção. Irmã, seu nome e qual a benção? Karine. Qual foi a benção, irmã? Então, já fazia mais ou menos 1 mês, 2, que eu estava com uma torcicolo no meu irmã? pescoço. Então, às vezes, quando eu virava para um lado, para o outro, eu sentia. Agora eu até fiz o teste, estava mexendo e não tenho mais nada. Oh, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, irmão. Que bonito. Diga glória a Deus, irmão. Oh, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel. Mais alguém, pessoal? Cadê aquela outra pessoa que eu falei? Olha lá, a irmã ali. Ó. Isso, a irmã ali. Se tem 2, tem mais 2. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vocês têm fé, irmão? Então tá. E, irmã, seu nome qual a benção? Minha mão não fechava. A sua mão não fechava? Não fechava. Fechava um pouquinho assim, ó. Agora está encostando os dedos, ó. Oh, glória a Deus. Olha que milagre. Eu quebrei lindo, meu irmão. pulso faz 3 meses. Mas você quebrou o pulso faz 3 meses e a senhora não fechava a mão. Não fechava, estava travada. Agora Abre e tá fecha assim, mulher. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso a senhora não fazia, irmã? Não fazia, não Oh, fazia. glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmão. Que bonito. Amém? Quanto tempo que a senhora quebrou o pulso? Assim, quebrou... Dia 13 de dezembro. 3 de dezembro. Quebrou E de tudo. lá para cá a senhora não conseguia fechar a mão? Não podia mais fechar a mão. E até hoje, agora depois da oração, ó, meu encosta, ó, bem A senhora não fechado. fazia nada Não fazia disso? isso aqui. Como é que era antes? Só para nós saber, assim, como é que era antes? Assim, ó, fechava só até aqui, ó. Até uma parte Sim, só. E doía que é muito. Assim. E Sim. agora E consegue agora fechar? abre e fecha bem, ó. Oh, glória a Deus. Tá Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmão. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Mais alguém, pessoal? Falta só mais 2, pessoal. Amém? Eu viajei bastante, irmão. Envergonhar bem a cara do diabo. O demônio tem que ser envergonhado. Mais alguém? Só mais 2 pessoas aí. Em nome de Jesus. Pastor, mas o meu caso é difícil. Não é, irmão. Teu caso não é difícil, não. Deus é o Deus do impossível. Ele pode fazer. Amém? Cadê essas 2 pessoas ali? Vai lá, irmão. O obreiro de fé aí. Vai lá. Isso, vai lá na irmã. Irmã, o que houve com a senhora, irmã? Estava com muita dor de cabeça. Muita dor. Muita dor. Desde o meio-dia. Isso, mas e eu agora? botei o pé na igreja, a dor sumiu. Sumiu. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Só mais um. Diga para o irmão assim, só mais um agora, irmão. Amém? Cadê o próximo? Conta para nós aí. Pastor, saiu agora, desapareceu tudo. Estou me sentindo bem, pastor. Estava sentindo mal aqui, mas Jesus já abençoou. Última pessoa agora. Nome de Jesus. Mas para nós esfregar na cara do diabo mesmo. Amém, irmão? Nome de Jesus. Vai lá, irmão. Nome de Jesus. Lá atrás, lá. Isso. Conta para nós. Irmã, o seu nome e qual a benção, irmã? Meu nome é Jona. Eu vinha sentindo já a semana, desde o início da semana, uma ardência muito forte no meio das minhas costas. Assim. Irmã? E tava, assim, conforme às vezes eu me virava, parecia como se fosse dar tipo uma cãibra entre as costelas, né? Que coisa. E uma fraqueza muito no meu corpo. E graças a Deus, hoje Deus me renovou. Oh, glória a Deus. Para a glória de Deus. Jesus é lindo, né, irmãos? É maravilhoso. E a senhora está feliz agora, irmã? Saiu essa dor aí? Saiu. Saiu essa fraqueza? Saiu. Amém? A senhora mexia assim, doía? Como é que é? Assim, pastor, tipo, tanto que ontem eu cheguei assim do trabalho, parece que eu não conseguia ficar de pé. Meu Deus. Irmão. E eu estou todo esse tempo de pé. Oh, glória a Deus. Amém? Porque assim, tipo, uma fraqueza nas minhas pernas, sabe? E as costas.